Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, bom dia, família, povo do Senhor nosso Deus. Que esse seja mais um dia de muitas bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a sua vida. Quero estar lendo um texto da palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no livro de Esther, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim o texto sagrado. O rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto os do litoral como os do interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez, e também a história completa de como colocou Mordecai num alto cargo do seu governo, tudo isso está escrito nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Repito, ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Romanos 13:7 diz: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Queridos, no texto lido, percebemos que Mardoqueu criou a sua prima Esther, que era órfã, e ele a criou. Se lermos no contexto da história, ele sempre a orientava. Por exemplo, quando ela ficou insegura em ir à presença do rei em prol do povo judeu, pois ninguém tinha permissão de interrompê-lo. Ele se recusou a inclinar-se diante do primeiro-ministro do império, Amã, que por isso planejou matá-lo juntamente com o seu povo. Mardoqueu foi questionado por alguns oficiais, pois sua desobediência lhe causava incômodo. Queridos, percebe-se que o problema todo surgiu pelo simples fato de ele ter declarado que era judeu e mostrado suas crenças e convicções. Mesmo diante de dificuldades, este homem não temeu. Enfrentou tudo o que foi preciso, de forma que sua atitude e suas sinceras declarações trouxeram mudanças para a sua história e para todo o seu povo. Mardoqueu agia em prol do bem comum e não buscava benefícios particulares. Sendo primo de Esther, ele poderia agora ter usado sua posição para alcançar sonhos individuais, mas não o fez. Ele sempre queria ajudar aqueles que estavam ao seu redor. Cuidou de Esther, salvou a vida do rei e do seu próprio povo. Não estava preocupado com reconhecimentos, mas sua postura o levou a ser amado e estimado. Queridos, aprendemos com sua vida, com a vida de Mardoqueu, que devemos olhar para o próximo e sermos fiéis acima de tudo a Deus e não aos seres humanos, pois ao final de tudo, quem traz a honra é o Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador. Por seu caráter, Mardoqueu foi engrandecido por aquele que ocupava o cargo mais poderoso da época, o rei Xerxes. Ele o exaltou, o engrandeceu. Deus interveio em sua história e ele foi lembrado e recompensado. Ele não esperou ter um alto cargo no palácio para fazer a diferença, mas sendo o que era, usou sua vida para servir o próximo e honrar seu Deus. Por isso, no tempo certo, recebeu o que havia plantado. E quando foi honrado, queridos, não se engrandeceu, continuou a ajudar o seu povo como sempre fazia. Ele, sim, Mardoqueu é um exemplo para nós, tendo ou não poder ou autoridade sobre as outras pessoas, ele simplesmente ajudou. Queridos, a honra do ser humano consiste em servir o seu próximo e glorificar a Deus. Digo a você neste momento, digo que não precisamos humilhar os outros, passando por cima de tudo para que nosso ego se sinta superior sobre as outras pessoas. O verdadeiro e maior prazer está quando aprendemos a respeitar as diferenças, respeitar as pessoas pelo que elas são e não porque elas têm a nos oferecer.
Queridos, digo a você, a verdadeira alegria que enche, que preenche a nossa alma, está em ser um imitador de Jesus, honrando o seu nome, para que Deus possa ser exaltado, imitando a Jesus e assim recebendo a comunhão e as bênçãos a qual Deus tem reservado para você. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça, que o Espírito Santo de Deus continue falando poderosamente ao seu coração, que você possa ter um ótimo dia, um ótimo domingo. É o que eu peço e é o que eu declaro, em nome de Jesus. Amém.